Relacionamentos. Os relacionamentos. Vivemos em um tempo em que os relacionamentos da vida a dois estão sendo muito afetados, alterados, complicados. E o problema é quando vai para a violência doméstica e mais preocupante ainda quando nos deparamos com muitos feminicídios, né? Nós temos hoje aqui a presença da Ana Paula Paz, psicóloga clínica e organizacional há 9 anos e especialista em psicologia sistêmica. Nós vamos conversar com ela sobre a questão de relacionamentos. Ela é psicóloga, trata disso. Será uma entrevista muito interessante. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Vitor. Tudo bem. Muito, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você e falar de um tema complexo, não é? Como é o feminicídio, mas acho que é um tema extremamente que necessita do nosso olhar, do nosso envolvimento, do nosso debate, da nossa compreensão, né? Da nossa expansão de consciência e que a gente possa falar disso com leveza, né? Sem aí... Com certeza. De fato tentando entender, né? Com certeza. A Web TV Fronteira Noroeste, né, e o programa Visão sente-se muito honrados com a tua presença aqui. Igualmente. Vamos para a primeira pergunta, então, Ana. Bem objetiva, na sua opinião, por que está ocorrendo tanto feminicídio? Acho que a gente pode começar falando duas respostas básicas para essa pergunta. E de fato, sempre existiu, não é? Mas vem numa crescente, parece. No entanto, a partir da lei da inclusão, né? Da lei 13.104, em março de 2015, deu-se um nome. Antes era apenas homicídio, e aí passou a ser, a partir, né, da inclusão no Código Penal, ele então, quer dizer, toma um corpo, né, um nome, e aí passa a ser, então, especificamente o feminicídio. E aí, num segundo momento, a gente precisa analisar como sendo um contínuo, né? É o ápice de um nível de violência, né? Quer dizer, mas antes disso tem toda uma prévia, né? Quer dizer, tem tortura psicológica, tem em alguns casos agressão física, né? Mas tem uma prévia que antecipa ao assassinato final, sim, né? A esse momento final. Agora, eu penso que é extremamente relevante dizer, né, que o Brasil, infelizmente, ocupa aí o 5º lugar no ranking, num estudo aí de 83 nações. Uhum. Isso é infelizmente muito triste, né? 5º lugar, triste, né? Muito triste. São 13 mulheres assassinadas por dia no 13 Brasil. mulheres assassinadas por dia. 13 mulheres. Então, existe sim, infelizmente, uma lógica de dominação aí, um padrão cultural de subordinação, onde esse aprendizado foi ao longo dos anos introjetado nessa cultura que a gente vive. E o feminicídio, então, ele não é só a execução do assassinato aí no final, né? Então, tudo aquilo que efetivamente leva ao assassinato. Eu costumo dizer uma frase que eu acho extremamente importante: não existe crime de amor. Não existe crime de amor, existe crime de ódio. Existe crime de ódio. O Brasil, nossa cultura, infelizmente, envolve aí 3.000 anos, gente, 3 milênios de misoginia, de ódio contra a mulher. Pois é, mas Ana, assim, vamos puxar um pouco pela história, pela memória e recordar situações, fatos que marcaram mudanças na sociedade brasileira, né? Por exemplo, no fim da década de 70, o Congresso Nacional aprovou o divórcio no Brasil, que não existia, sob protestos de alguns setores, especialmente da Igreja Católica, né, de tentar impedir a aprovação do divórcio, que na verdade aprovou uma lei que permitia apenas um divórcio. Enfim, a possibilidade de sair de um casamento desgastado, frustrante, desencadeou uma onda de separações, podemos, quem sabe, deduzir assim, a partir das décadas de 80 e 90,
estimulado esse processo fortemente por programas televisivos, né? Especialmente novelas da Globo. Aqui é uma opinião particular. Você concorda que a facilidade de se separar proporcionou também a possibilidade ou a facilidade de se errar em uma nova escolha? Olha, Vitor, eu vou dizer para ti que como psicóloga eu não poderia responder de forma diferente para ti pensando na singularidade do sujeito, né? A gente não tem uma fórmula que a gente possa avaliar as situações coletivamente. Na psicologia, como uma ciência singular, respeita muito o subjetivo de cada sujeito. Agora, sim, eu acho que ocorreram as duas coisas. Tanto aqueles que necessariamente passaram e entenderam, se apropriaram de uma liberdade aí que não sei se efetivamente se torna liberdade, mas repetição, quer dizer, não deu certo, vamos trocar, né? Como também existe aquele outro lado, né? De, quer dizer, eu não preciso mais agora, eu não sou obrigado mais a suportar uma relação que me faz mal ou que eu tenha que obrigatoriamente, devido a uma culpa, né, ter que viver nesse relacionamento, conviver. Então existe, de fato, os dois lados, né? Mas, assim, acredito que, de fato, trouxe uma facilidade aí de se libertar, o que tem ônus e bônus. Sim. Né? Tem ônus e bônus. Dentro daquela... Inclusive com repercussão nos filhos, na criação dos filhos. Também é muito relativo, né? Porque existem situações em que a gente vê que o divórcio causa um trauma, mas também existem situações onde causa trauma se os pais continuarem casados. Então, mais uma vez, a lógica da singularidade, né? De como aquela família, de como aquele casal, né, tá estruturado. Né? Agora, diante dessa tua pergunta, eu lembrei de uma questão que tem a ver com um tanto do quanto o brasileiro é um pouco, eu diria, não sei se é a palavra certa, mas americanizado, porque até isso, Exato. a gente se introjeta um pouco, exatamente, né? Dizer, porque eles iniciaram lá atrás uma cultura de fazer 5, 6, 7, 8 casamentos. Isso, e daí quer dizer, né? Às vezes é mais fácil, né? Quer dizer, eu vou trocar aqui, Sim. porque... Né, a persistência, o entender que muitas vezes o amor não é essa fantasia idealizada que as pessoas criam, que o amor é muito mais que isso, né? Quer dizer, me exige que eu tenha aí um jogo de cintura, que eu tenha muita tolerância. Até que ponto mesmo eu tentei? Eu esgotei e eu decidi abrir mão. Claro. Pois é, o padrão da sociedade vinda dos tempos bíblicos, né, no modelo patriarcal e da mulher mais submissa, ficou para trás. Veio forte o movimento feminista na década de 60 e logo depois, assim, um movimento forte de independência da mulher, né? Inclusive na tentativa de independência forte financeira, né? A mulher buscando a sua atividade profissional também. Mas hoje, enfim, nós estamos numa situação assim muito nova, muito diferente. Você acha que as mulheres não estariam em conflito por, enfim, não saber qual o seu verdadeiro papel? Eu não sei se eu usaria a palavra verdadeiro. Eu usaria inúmeros. Seus inúmeros papéis. Porque a mulher sempre teve inúmeros, né? Exato, quer dizer, a gente exato. sempre abarcou aí e abraçou isso, muita coisa. Muita. Então, eu acho que um pouco isso, assim, os estudos psicanalíticos ao longo do tempo mostram, né, o quanto esses vários papéis, mas vamos tentar resumir esses vários para dois básicos, eu diria, assim, que é aquele famoso entre o guerreira e a Cinderela, né? Quer dizer, a guerreira, a mulher, a batalhadora que luta, que trabalha, que vai, né? E a Cinderela, aquela que é, eu diria, talvez mais sensível, que não tem tanta essa força da guerreira, mas que também tem uma força diferente, né? E aí, bom, não cabe mais. Ela tem muito mais papéis do que esses dois, né? Muito, muito mais. Então, eu acredito que o lugar e o papel da mulher hoje é o lugar que ela quiser. É onde ela quiser e como ela quiser. É o que ela talvez a resposta certa seja, pensando um pouco aqui, não seja a gente pensar num papel, seja exatamente desmistificar de que não existe um papel a não ser aquele que ela decida para sua história. E aí não se trata nem apenas da mulher, se trata do homem também.
que o homem também... vamos tornar essa pergunta agora indo para o lado masculino. Exatamente, Qual é eu ia fazer agora. Não é, quer dizer... Então não se trata de você encaixar, tentar achar um padrão que se repita, né? De que há especificamente um papel. O papel é aquele que o sujeito consegue viver bem, saudável, de forma feliz. Não aquela felicidade fantasiada, claro, né? Mas dentro de uma vida aí que ele consiga não necessariamente repetir padrões. Muitas vezes a repetição de padrões traz muita infelicidade. Mas esse querer viver bem e em plenitude da mulher, por exemplo, precisa se encaixar no querer e viver em plenitude do homem também, né? Se ela optar por viver com um homem, sim. Bom. Senão, não. Bom. Ok. O ciúme, tanto do homem quanto da mulher, pode ser o sentimento que mais pode desequilibrar um relacionamento, ou tem algum outro questão financeira? Eu acho que sim, né, Vitor? O ciúme é um deles, mas questões financeiras, formas de pensar muito distintas, quando as pessoas se uniram por afinidades, mas com o passar do tempo foram perdendo essas afinidades, né? Então existe uma série de coisas aí que leva ao fim, né? De uma relação. Mas o ciúme, de fato, é um dos principais. E é lamentável, porque a gente vê muito hoje... É um ciúme que... talvez seria importante a gente pensar que o ciúme, para além de ser algo, uma insegurança interna do sujeito, ele ultrapassa isso e vai para uma rivalidade, né? Quer dizer, rivaliza... Né? Quer dizer, a mulher rivaliza com a outra mulher e o homem rivaliza com o outro homem. Ela rivaliza por quê? Por causa de suas inseguranças ou por várias outras coisas? Então, eu vejo muito isso na clínica, né? Vejo muito isso. E a importância de a gente parar, se questionar, né? E por que querer se esparramar tanto? Porque a insuportabilidade de preferir ver o outro morto, como é o caso do feminicídio, né? Exato. De querer ver o outro morto do que vê-lo com outra pessoa. Exatamente. A que ponto chega, né? Nossa. É terrível, não é? É terrível. Muito. Então... Existia, né, Ana Paula, aquela frase que se tornou célebre lá atrás: quem ama não mata. Foi criado um jingle, não foi? Quem ama não mata, né? Porque não precisa daí mais ser o amor romântico, o amor de homem e mulher, mas o amor cristão, o amor de pessoa humana, né? Por isso que eu para não chegar a esse ponto de ter que eliminar outro. Mas por isso aquela frase inicial, né, que eu volto a repetir: não existe crime de amor, existe crime de ódio. Exato, crime de ódio. Pois mas aí tem uma questão, né, Ana, que hoje ela está pululando aí, está ajudando nesse processo aí, talvez, de desencontro de duas pessoas numa relação, que é a questão das redes sociais, Facebook, WhatsApp, outros, Instagram, etc. Como é que você vê isso aí? Vocês profissionais dessa área veem isso aí? Porque, querendo ou não, são ferramentas, são instrumentos que estão, de uma forma ou de outra, às vezes, deixando a vida de um mais privativa, mas mais secreta, e aí não há comunhão das informações, das ideias. Como é que vocês veem isso e como é que vocês tratam isso? Tu sabes que a gente acompanha tantas situações, né, distintas realmente, clinicamente, assim. Sim. Mas sim, aparece muito. As redes, elas têm mexido demais, assim, com a cabeça da galera, né? Então, quer dizer, a mulher, ela fica stalkeando mais, né? Ela segue mais, procura mais, né? O homem não tanto, mas a mulher tem esse papel aí de stalkear. Quando o ciúme... Como é que chama ainda? Stalkear. Stalkear, né? E procurar, né? Investigar, ir lá, correr, né? E ficar investigando. Stalkeando, né? Isso. E aí, bom... É interessante a gente pensar, creio eu, né, que como falei antes, num primeiro momento, esse sujeito tem que buscar
uma segurança interna. Buscar entender ele mesmo o porquê dessas inseguranças. Um segundo momento, creio que o casal precisa buscar esse equilíbrio. O casal precisa, né, quer dizer, trabalhar a confiança dentro do relacionamento, certo? E num terceiro momento, né, mudar, o sujeito ter a consciência de mudar o próprio comportamento, né, parar, entender que aquilo faz mal, porque, gente, o ciúme, ele não é saudável, é um sentimento normal, mas não é saudável. Chega a ser um ponto de fazer um pacto, de eliminar alguma rede social? Não creio que essa seja a saída. Não concordo com a eliminação, né? Eu acho que a gente tem que aprender a conviver. A lidar. É como um vício, né? É extremamente importante que você aprenda a lidar. Né? Mas aí tem que dialogar muito. Mas principalmente aqui eu vou puxar a brasa pro meu assado. A pessoa tem que se analisar, tem que ir pro divã, tá aí a psicoterapia para isso. Tem que vamos se falar entender. mais adiante aqui. Com certeza. Não é? Pois é. Observei numa outra entrevista tua, num outro órgão de comunicação, que você diz que tem 3 coisas que podem determinar uma boa relação, né? Ou que precisaria de 3 coisas. Paz, e eu imagino que esse paz seja, entre parênteses, igual a menos cobranças, menos sexo bom e projetos futuros, diálogo de projetos, de planos do casal. Sonhos conjuntos, né? Pois é, esta é a receita para dar um relacionamento certo? Para dar certo o relacionamento? Eu não sei se é uma receita que cabe a todos, mas é uma boa receita. Isso eu posso te dizer assim com certeza. Né? Não, mais uma vez volto a dizer o quanto respeito a singularidade, né, de cada sujeito e de cada relação. Então, de fato, eu não sei se é uma receita que cabe a todo mundo. Cada um cria uma dinâmica própria dentro das suas relações afetivas. Agora, que são 3 coisas extremamente importantes, um tripé extremamente importante para que os relacionamentos sejam, de fato, bons e saudáveis, e pensando na durabilidade desses relacionamentos, quer dizer, paz. Gente, paz é regra básica, número 1, né? Um relacionamento onde você vive uma tortura, você não tem paz, não tem sentido ficar ali. Né? É um primeiro ponto. Segundo ponto, se você não tem projetos e planos futuros com aquela pessoa, também não tem sentido estar com ela, certo? Com certeza. Não é muito é muito legal quando você vê os casais sonhando juntos, planejando juntos, né? E num terceiro momento, quer dizer, sexo bom, porque sexo talvez seja uma das coisas que mais também define um relacionamento enquanto subdivisão daquilo que torna aquele casal amigos, ou de fato, né? Algo mais que une aquele casal na intimidade profunda de uma relação. Claro que a gente tem hoje, dentro das inúmeras distinções da sexualidade, a gente tem casais que não precisam, que tem uma relação incrivelmente boa, legal, bacana, sem sexo, mas aí é quando ambos optam por ser assim, não quando um sofre por não ter e o outro, né, quer dizer, está extremamente desejoso de ter. Então eu costumo dizer mais uma vez, né, o quanto a sintonia, o quanto há a necessidade de haver uma sintonia enquanto aquilo que se chama desejo. Sim. Pois é, mas e começa ali atrás com um primeiro contato, um amor à primeira vista, ou uma amizade, tem toda essa questão também antes de... Mas as pessoas vão mudando, né, Vitor? As pessoas vão mudando. No início todo mundo apresenta aquilo que deseja, provoquei né? isso aí para... Não é? Aí a gente vai naquele famoso de que no início depois tudo é maravilhoso. Depois tem os desdobramentos. Depois tu começa a conhecer de fato o outro. E aí é o desafio, porque o amor, de certa forma, é isso, é desconstrução. Exato. Né? Ok. Pois é, hoje, né, Ana Paula, vamos dizer hoje, mas enfim, o tempo atual aí surge a questão da bipolaridade, da depressão muito forte. Ansiedade, obsessão, são evidências de comportamento social que muitas vezes, inclusive, tem alteração química na pessoa, mas que precisa ser tratada, né, com um profissional da área da psicologia ou da psiquiatria. Como é que vocês, profissionais da área, veem esse fenômeno? Que precisa tratamento, precisa uma atenção muito especial,
Às vezes as pessoas não são assim, mas estão assim em função do problema, né? Sim. A gente tem um número enorme hoje aí de psicopatologias modernas, né? E de sintomatologias que estão aí no social de forma, no coletivo, muito forte. Às vezes a pessoa está extremamente em estado de sofrimento psíquico muito intenso, né? Uma angústia, um mal-estar, está tendo que conviver com aquela angústia infindável, né? E vai arrastando a vida, vai empurrando aquilo, e isso interfere em todas as áreas da vida do sujeito, né? Quer dizer, interfere sim nos relacionamentos, interfere no trabalho, interfere na relação com os amigos, interfere na relação com filhos, né? É extremamente importante que o sujeito busque ajuda, né? Eu aqui vou puxar mais uma vez o brasa para o meu passado, porque quer dizer, sim, a medicação é importante, mas sempre vai ser muleta, certo? A gente não pode esquecer disso. Vai chegar uma hora que você vai ter que largar a muleta, você não vai passar a vida medicado, ok? Então, é extremamente importante, acho fundamental o sujeito, então, mais uma vez, ir para o divã, ir para a análise, ir para a psicoterapia, para entender suas ações, suas reações, seus sentimentos internos, né? Fazer uma análise e entender de fato, né, o que está acontecendo ali dentro, até para poder conseguir melhorar e evoluir, e ter uma expansão de consciência afetiva e que vai ter resultados extremamente positivos. Pois é, nós estamos hoje, querendo ou não, vivendo numa sociedade bem mais liberal, muitas possibilidades de novos relacionamentos, e eu só ilustro essa questão com o fato de que o governo de São Paulo, da capital de São Paulo, lançou uma cartilha, sobretudo dirigido a mulheres, né, para conhecerem características de possíveis novos relacionamentos com homens, enfim. Essa questão das características, a ideia da cartilha, a ideia de repente, especialmente as mulheres, em função da questão do feminicídio, seria interessante isso ser mais disseminado, aplicado nesse mundo hoje corrido e que se não conhece, não se tem tempo para conhecer as pessoas? Eu acredito que sim, Vitor. Eu acho que tudo que vem como forma preventiva, tudo que vem de forma preventiva é válido. Sim. Né? Então, eu não sei exatamente o que dizia a cartilha. Tu te lembra de alguma das coisas não que tenha te chamado assim? Apenas a notícia breve, né? Mas veja, para eles tomarem essa decisão, né, de fazer uma cartilha, Exato. É porque devem ter percebido uma extrema de uma necessidade aí, de que aquilo deveria ser feito. Com certeza. Né? Com certeza. Então, até agora me chamou a atenção. Vou procurar, viu? Vou procurar a cartilha, fiquei curiosa. Legal. Nós queremos aqui agradecer ao nosso patrocinador, temos outros também que estão aqui na imagem, né? Lembrar que o Cindy Lojas está numa campanha de prêmios muito especial, são 58 mil prêmios nas transações aí de venda, de compra no comércio de Santa Rosa. Parabéns ao Cindy Lojas, que no início do mês esteve também de aniversário, né? Ana Paula, estamos indo para o final desse bate-papo muito legal aqui. As análises, as terapias seriam uma medida para as pessoas se conhecerem melhor e isto ajudar muito nos relacionamentos? Isto valendo para homem e para mulher. Claro. Você, profissional da área e que lida já com essa questão e que estuda, o que você tem a dizer para nós disso aí? Porque, de repente, isso, quem sabe, ajudaria a melhorar muita gente, né? A se conhecer e, consequentemente, conhecer as outras pessoas. Eu sou suspeita, né? Sou muito suspeita. Penso que a psicoterapia, já que estamos falando agora, você linkou especificamente com a questão de casais, né? Para os relacionamentos. Seja para continuar, seja para melhorar, seja para fazer dar muito mais certo do que já vem dando, ou um relacionamento que não está muito legal, que está numa fase aí de quase fim, né? Ou de se pensando num possível término, seja para continuar e para fazer melhorar, ou seja para encerrar, seja para
terminar aquilo, né? Porque eu vejo que é a velha máxima de que zona de conforto acaba virando e se transformando em zona de desconforto. Aí você fica ali, vai ficando, não resolve, mas também não toma nenhum tipo de atitude para resolver aquilo ali. E aí a zona de conforto é terrível. Um relacionamento onde as pessoas ficam empurrando e protelando os problemas dentro de uma zona de conforto é terrível. Eu vi uma historinha uma vez, era só para... de que tinha um cachorro, não sei se era num corpo de bombeiros ou o quê, estava sempre lá e ele deitava em cima de um prego. Ele se machucava, mas ele preferia deitar ali naquele lugar onde tinha um prego. Mais ou menos isso. Exemplo perfeito. É. Exemplo perfeito. E o problema é quando essa situação se prolonga. Se prolonga, né? Claro, volto a dizer, muitas vezes o sujeito tem um tempo para poder fazer o corte, fazer o rompimento com aquela dor, né? Sim. Mas se ele não encara, as pessoas entram num ciclo repetitivo de reclamação, sabe? A vida tá... Tu pergunta, tá tudo bem? A vida dela, tá sempre ruim, mas não muda, não faz absolutamente nada para mudar. Então a gente precisa entender que muitas vezes a zona de conforto, a procrastinação, zona de conforto / desconforto, então, né? O procrastinar, o empurrar com a barriga os problemas. Mas me fez te fazer uma pergunta em cima dessa agora. Não seria o caso de as pessoas também fazerem um esforço de acertar de qualquer maneira, porque hoje parece que o esforço é não fazer esforço e separar logo. Sim, perfeito. Antes, eu sempre digo isso, né? Antes de efetivamente se chegar ao fim, tem que se esgotar as possibilidades para se chegar ao fim. Né? Eu digo, enquanto há sentimento mútuo ali, quando um não quer mais, quando um já decidiu que não quer, que não sente mais nada, tudo bem. Mas às vezes as pessoas sentem muito, elas têm um sentimento muito forte, elas estão sofrendo, mas elas querem fazer dar certo. Claro, então você falou, você foi perfeito na sua colocação agora, né? De que realmente a gente deve esgotar as possibilidades antes de chegar de fato ao fim. Legal. Ana, a tua mensagem final aqui, eu acho que foi um bate-papo aí muito legal, uma entrevista com um tempo não muito longo. Isso vai facilitar, inclusive, para as pessoas que têm curiosidade de assistir essa entrevista, de assistir na íntegra, né? Porque essa entrevista é muito longa, a pessoa parar na metade, né? Mas fica à vontade para deixar também. Tá bem, então. A gente começou falando de feminicídio, falamos um pouco do feminino, entramos ali na questão, né, também um pouco da masculinidade. Não muito do homem, né? Isso. Mas eu acredito que tu vais trazer um homem para falar deste assunto. Com certeza, vamos trazer, sim. Vamos trazer. Não é? Entramos na questão dos relacionamentos, amor e ódio aí. E falamos dos ciúmes, das psicopatologias modernas, né? E aí, para concluir, quero dizer assim que como é importante a gente compreender o próprio desejo. A gente questionar o próprio desejo, e aí fica um pouco a máxima do George Forbes, né, do psicanalista, perdão, de que ele diz assim, será que você quer o que você deseja? Será que você quer o que você deseja? Então, é tentar definir realmente, né, chegar à compreensão de fato do que é que você... É uma pergunta extremamente sábia, né? Isso é, inclusive, se não me engano, o nome de uma obra dele, né? E questionar, se avaliar, como eu falei antes, né, para conseguir chegar a essas respostas de forma certeira. Eu vou concluir com uma máxima aqui que eu sempre uso, acho que essa frase é fantástica, eu gosto muito dela, que é do Jung, e quem olha para fora sonha, e sonhar é maravilhoso, mas quem olha para dentro acorda, e acordar é maravilhoso. Legal, velho. Não é? Então, quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro acorda. E se a gente tiver um tempinho ainda, se você me permitir, sim, não sei se dá tempo, sim. Eu anotei aqui porque não tinha como eu não anotar, né? A gente falou de relacionamento. Não foi um livro? Não! Então, nesse meu caderninho tem de tudo, tá? Mas assim, a gente falou de todas essas coisas agora, né, na nossa entrevista. E especificamente, se a gente tivesse que usar uma palavra para resumir, seria amor.
Sim. Não seria? Seria amor, né? Com certeza. Então, quero falar uma frase da psicanalista Anna Sui, de quem eu sou muito fã, que eu acho fantástica, que ela diz assim: como parecem ser lindos os relacionamentos que a gente não vive. Não? E exatamente porque amar envolve nos decepcionarmos. Porque aquele que eu amo não equivale exatamente à fantasia que a gente faz dele. E vice-versa, nós também frustramos quem nos ama, né? Então, amar é fazer pequenos lutos diários. E o amor, enquanto sustentação da diferença, é um trabalho infinito. Sendo assim, só os relacionamentos que vivemos podem ser lindos, não há garantias, mas dissolve a dor. Dissolve, dilui a dor. Extrema sabedoria. Por isso nós precisamos amar, porque quem ama não adoece. E quem ama não mata, né? Quem ama não mata, né? Ana Paula, Isso. muito obrigado Obrigada pela tua a você. entrevista, pelo esse bate-papo super legal aqui, de muita cultura, de muita informação importante passada por você também. E queremos dizer aos internautas, aqueles que assistirem essa entrevista, que indiquem para outras pessoas assistir, porque acredito que foi de uma valia muito grande e pode ajudar muita gente. Muito obrigado. Tu queres... Agradeço mais uma vez o convite, Vitor. Parabenizo o programa, né? A Web TV Fronteira Noroeste e o programa Visão. Isso. Você pela sapiência, né? De conduzir aí temas de tão importante relevância para a sociedade. E parabéns pelo teu trabalho e sucesso sempre. Tá? Obrigadão.